1h e 57 minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos continuar a entrevista com o professor e dirigente do Partido dos Trabalhadores, o professor Carioca. Professor, o que estava posto, o que foi colocado aqui no final do primeiro bloco, foi uma ideia a respeito do governo de Tião Viana. E aí eu coloquei a ideia de que o ex-governador Tião Viana teimou para errar. E aqui eu vou usar algo muito concreto. Passou para a história como o dirigente da Frente Popular que atrasou o pagamento de salário. Em que pese as justificativas técnicas possam ser compreendidas, mas você que lida com política sabe que as coisas não são bem assim. Politicamente, o governo de Tião Viana deu muito trabalho? Eu sou suspeito de falar do meu amigo Tião Viana, que foi uma pessoa que me deu muitas oportunidades e também eu acompanhei do lado dele, assim como os demais, o trabalho hercúleo que ele fez. Eu diria para você que o primeiro mandato do Tião, então, eu classifico como revolucionário. Foi um mandato que... porque é muito fácil você assumir um governo quando você tem o seu antecessor medíocre. O Tião não, o Tião assume um governo, ele está sucedendo 2 mandatos do Jorge Viana e um mandato do Binho, que foram 3 mandatos exitosos. E mesmo assim, a oposição naquele momento já estava em ascensão. O Bocalhon quase nos surpreende na eleição de 2010. E o Tião fez um trabalho extraordinário e, inclusive, é obra do Tião a descoberta da liderança do Marcos Alexandre e a eleição do Marcos Alexandre em Rio Branco em 2012. Não nos esqueçamos disso. E eu acompanhei o trabalho que o Tião fez, andando pelo interior, conversando com as pessoas, discutindo com as pessoas. E esse item que você coloca tem um elemento fundamental que as pessoas não consideram, que foi o golpe que foi dado na presidenta Dilma em 2016. A crise econômica que eclodiu no mundo capitalista em 2008, então, aqui no Brasil, por conta da força do governo do PT, ela foi mais... Foi a marolinha? Não foi a marolinha, mas ela demorou mais a descer com mais intensidade. Depois da derrota do Aécio Neves em 2014, e eu diria que naquele momento você viu, de certo modo, a elite desapontada, porque achava que ganharia aquela eleição, e aí a gente percebeu que começou a ter uma certa retração da própria economia, e muita gente classificou aquilo ali até como um boicote. A Dilma comete um erro na medida que ela começa a abrir concessões para uma postura mais neoliberal do governo, colocando o Joaquim Levy, por exemplo, no Ministério da Fazenda, naquela ocasião. E, obviamente, depois que acontece o impeachment de 2016, e a crise ela se abate muito mais forte na economia, você tem, obviamente, um reflexo direto, sobretudo nas unidades da federação, no caso do Acre, que depende muito dos repasses do governo federal. Então, é por isso que eu coloco dessa maneira, por exemplo, um item fundamental para entender o que aconteceu no final do governo do Tião Viana, entendeu? E, as escolhas que o Tião fazia sempre eram escolhas democráticas. E uma coisa que é fundamental para quem é líder é que nunca eu vi o Tião agir de má fé ou querendo prejudicar pessoas, pelo contrário. Então, se comete um erro aqui ou acolá, mas sempre agiu de boa fé, fazendo escolhas absolutamente altivas e conversando com as pessoas que ele deveria conversar. Eu vou me permitir voltar um pouco até cometer um pecado aqui, né? Vou quebrar um pouco a lógica da sequência da entrevista, mas é porque eu também preciso lhe ouvir em relação a um outro grande parceiro do PT. Quando você fala para aqueles que entendem que o Partido dos Trabalhadores não está morto, apesar do resultado das últimas eleições, que o PT ainda tem muita capilaridade, que tem muita penetração nos movimentos sociais, sindical, você está dando um recado para o PCdoB? Porque ele está lá dentro da Assembleia Legislativa, por exemplo, e o PT não. Não, o PCdoB está lá dentro e eu me sinto representado no Edivaldo. Quando a pessoa fala comigo, eu digo o seguinte: não, nós não temos um deputado só, nós temos 3, porque o Edivaldo vale pelos 3. Um sujeito que tem muita experiência política e tem, na federação, contribuído muito, inclusive para passar bons diagnósticos acerca do que está acontecendo no Acre e em relação à política do Acre. Então, nós somos da federação, vamos estar juntos, aliançados por conta
do que foi consagrado em lei nos próximos 4 anos, na eleição de 2024 e na eleição de 2026. Então, não é um recado para o PCdoB. O PCdoB tem colaborado muito também com a governabilidade do companheiro Lula, nível de presidente da República. Então, nós estamos tendo uma relação muito boa com o PCdoB. Então, eu queria dizer isso e o Edivaldo me representa. Boa tarde, Itaã. Meu nome é Frank. Ele diz: o maior legado que o PT deixou para o Acre foi a BR-364. Tanto dinheiro que veio nos governos do PT e olha a situação em que se encontra a nossa BR-364. O Frank está falando isso para você. Frank, eu não sou engenheiro, mas tem especialidades que você não precisa, digamos assim, Tem conhecimento técnico. Recorrer a ela para que você possa opinar, assim como você está opinando. Eu acho que nós temos que saber que construir estrada na Amazônia, eu já ouvi isso de muitos engenheiros, não é uma tarefa fácil. E, sobretudo, manter. Isso, eu estou colocando isso porque, quando eu penso no governo atual, então, eu não sou medíocre para imaginar o seguinte: e o PT, como é que ele pensa em relação, por exemplo, ao futuro? Eu, pessoalmente, por exemplo, em relação ao governo do Gladys, tomara que dê certo. Tomara mesmo? Tomara que dê certo, porque eu moro aqui, meus filhos moram aqui, meus netos moram aqui. Agora, nós vamos estar sempre disputando no futuro, por exemplo, projetos que sejam a nossa cara, pegando o nosso legado. E a questão da estrada, a dificuldade que eu vi no nosso governo, e agora, atualmente, por exemplo, como é que ela está? Ela, no nosso governo, estava numa condição seguramente muito melhor. A partir de 2011, ela nunca mais fechou. E eu ouço, por exemplo, as reclamações que são inúmeras. As razões mais objetivas, por exemplo, depois desse desastre que foi o Bolsonaro, eu imagino quais sejam. Mas é muito importante a pessoa saber que estrada na Amazônia requer reparo de maneira permanente. A gente não tem como fazer um projeto de lei proibindo a chuva. Ela sempre vem. Ela está no tempo dela, inclusive. Carioca, em relação à próxima eleição, Marcos Alexandre saiu do PT por questões profissionais, está ali, assumiu um cargo no Tribunal Regional Eleitoral. PT, qual é o farol, qual é a poronga, para lembrar aqui uma imagem muito nossa, qual é a poronga que vocês vão entrar, para qual rumo vai? Então está muito precoce ainda para você falar numa eleição que só vai acontecer daqui a quase 2 anos. Rapaz, o Bocalão não acha não, o negócio está pegando. Mas é porque quem está no poder está sempre pensando em eleição. Isso aí, como eu te falei, a gente ficou 20 anos. Então disso aí eu entendo um pouco. Então é o seguinte, nós estamos nesse momento começando o governo do presidente Lula, nós estamos participando do governo federal com alguns membros do PT do Acre, Léo de Brito, Jorge Viana está lá. Falaram o Binho erradamente aí outro dia, o Binho não está no governo não, mas é um colaborador seguramente de maneira voluntária, mas ele não está nomeado no governo. Mas o sucesso do governo Lula vai ser muito importante, por exemplo, para você começar a definir essa correlação de força da presença do PT nas eleições de 2024 no Brasil inteiro também. E, obviamente, nós temos que fazer o nosso dever de casa aqui. O Jorge Viana, mesmo estando no governo federal, mas é uma pessoa que vai estar sempre fazendo um trabalho aqui para ajudar. O próprio Marcos Alexandre, que é a nossa liderança, como eu falei para você. Então, nós vamos estar fazendo o dever de casa e no momento devido. Você acha que é precipitado, então, discutir esse assunto agora? Eu acho muito precoce. Governo Lula, eu poderia entender, do ponto de vista da agenda econômica, que o presidente Lula começou de forma equivocada ao mirar a sua competente mira para o Banco Central. Você não avalia isso, não? Afinal de contas, o Banco Central ele tem uma missão, e nessa condição agora de estar com a autonomia que foi referendada pelo Congresso, você achou que o tom que o presidente Lula deu às críticas ao Banco Central foram adequadas para um chefe de Estado, com o peso da fala dele e com a competência da fala dele, porque ele sabe se comunicar? Não dava para ser diferente? Eu acho que é o único reparo que eu faço com relação ao Lula, que ele pode ser mais intenso ainda do que ele já foi. Quem ganha com isso, Carioca? Porque o Lula, quando se elege, ele coloca como se fosse um portfólio de propostas, um cardápio de propostas que aponta para o social. Quando ele faz isso, ele diz o seguinte: para esse social vingar, é fundamental
que a gente faça essa economia destravar, esse país começar a se desenvolver de novo, ele começar a gerar emprego, gerar renda, atrair investimento do capital nacional e do capital externo. E quando você dá uma olhadinha para isso, não precisa ser economista gabaritado para saber disso. Uma taxa de juros que o Brasil tem, ela é inibidora para que você possa tirar dinheiro do capital especulativo para colocar no capital produtivo. Ouço os economistas todos aí, posso te citar aqui o nome de 10. Aloysio Mercadante, Eduardo Moreira, Ladislau Dalbo, André Lara. André Lara Rezende agora que deu um show lá no Canal Livre, o Guido Mantega, Juliane Furno, em vários deles fazendo esse diagnóstico, colocando o seguinte: não há taxa de juro real como tem no Brasil. 13,75%, quase 8% de juro real é quando você pega a inflação, taxa de inflação, e subtrai do juro, da taxa de juro. Portanto, você tem cerca de 8%, quase 8% de juro real. Ou seja, o Eduardo Moreira coloca de maneira categórica: não tem negócio possível de você fazer um investimento que te dê uma rentabilidade a ponto de tu duplicar o teu capital investido em 5 anos. Esse juro que tem no Brasil, ele permite, por exemplo, que você, sentado deitado numa rede, tomando uma cerveja, comendo uma picanha, como diz o Lula, e assistindo a Netflix, ou um jogo do teu time do coração, Cruzeiro de preferência. Corinthians, claro. Você pode duplicar em 5 anos o teu investimento. Ou seja, dessa maneira, como se o Banco Central, é isso que está dizendo o Lula, estivesse boicotando, por exemplo, esses investimentos na economia que vai gerar emprego, renda e vai diminuir, por exemplo, a desigualdade social. É nesse quesito, então, que o Lula, quando tem falado em relação ao Banco Central, ele tem falado dessa maneira. Então, vou te dar mais aqui um exemplo. Quando o Lula vence a eleição, no período de transição, ele começou a discutir, junto com o Alckmin e com o Arthur Lira e o Pacheco, presidente, respectivamente, aí da Câmara e do Senado, como é que seria a chamada PEC de transição. A mídia corporativa, Rede Globo, Folha de São Paulo, UOL, CNN e o que você quiser mais, começaram a colocar e apelidar a PEC da transição de gastança, né? A PEC da gastança. Esse era o nome. A PEC da gastança que eles falavam era você investir, por exemplo, para recuperar a farmácia popular, para investir, por exemplo, em saúde, por exemplo, no SAMU novamente, nas UPAs, na educação, pagar o Bolsa Família, aumentar o salário mínimo. Essa era a chamada PEC da gastança, ou seja, gastar no social. Isso representa 2% do PIB. Aí quando você pega, por exemplo, o pagamento que o Brasil tem e que não tem teto para pagar os juros da dívida pública, você está falando de 6% do PIB. Traduzindo aqui, então, você tem a pirâmide social brasileira, que é uma das mais desiguais do mundo, então você tem 6% do PIB indo para a cúpula da pirâmide e 2% indo para a base da pirâmide, onde estão os mais pobres. No governo Bolsonaro era menos de 0,5%. Então, ou seja, o Lula ainda está muito, eu diria que ele ainda está muito ponderado. A gente vai ter que enfrentar isso de maneira muito forte, porque é dessa maneira, então, que a gente vai fazer valer o programa de governo do Lula. O povo votou majoritariamente no Lula com essa expectativa. Mas olha, o presidente da Câmara já disse, essa agenda em relação ao Banco Central, não conte com o Congresso. Ele tem a agenda da Câmara. E aí? É muita energia para um governo? Então, quando o Lula venceu a eleição, a esquerda elegeu cerca de 135 parlamentares. Isso não dá para impedir uma CPI, essa quantidade de parlamentares. E aí todo mundo dizia o seguinte: mas o Lula vai ter muita dificuldade de compor uma base de apoio sólida que possa dar governabilidade para o seu governo. Vê quantos parlamentares o Lula já tem. Então, isso de um lado. Todo mundo viu, por exemplo, no ano passado, aquele telefonema do André Esteves, o maior CEO do Banco Pactual, BTG Pactual, conversando com o Arthur Lira, falando o que o Arthur Lira deveria fazer. Essa relação incestuosa. Entre um banqueiro e o presidente da Câmara. Entre o banqueiro e o presidente da Câmara. A política no Brasil, então, sobretudo agora nesse período, ela está em disputa. Nós vamos disputar, o presidente Lula vai disputar com o Banco Central, vai disputar com a mídia corporativa, vai disputar no Congresso, porque essa questão é fundamental para que haja investimento no Brasil. Sem ela,
não tem economia girando, sem ela não tem emprego, sem ela não tem renda, sem ela não tem inclusão social. O Lula não vai abrir mão disso. Carioca, nosso tempo acabou. Queria agradecer a tua vinda aqui. Espero que eu tenha a oportunidade, de, pelo menos não demore mais 10 anos para você voltar aqui no Gazeta Entrevista. Muito obrigado. Eu que te agradeço, então. Muito obrigado. Bom, vamos para o intervalo. Já voltamos com o Gazeta Entrevista.